com o nosso podcast Minuto Turismo, diretamente da TV Ponta dos Seixas, canal 9, da Claro Net TV e pelo YouTube, ao vivo, tvps9. Hoje, nós temos o prazer de entrevistar a nossa querida Zésa Félix, a proprietária do bistrô Maria da Pá Virada, em Alagoa Grande, que vai falar conosco, vai bater um bate-papo bem descontraído sobre gastronomia, sobre turismo, sobre eventos, sobre o universo da gastronomia no Brejo Paraibano, mais especificamente em Alagoa Grande. Boa tarde, Zésa. Tudo bem? Como é que vai você? Tudo bem. E aí, como é que você recebeu esse convite de estar com a gente hoje? Eu sei que você é tímida, mas hoje você vai deixar essa timidez de lado. Estou nervosa ainda, mas foi um prazer receber esse convite de vocês. Que coisa boa. Zésa, você é uma mulher muito dinâmica, a gente sabe, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, para a gente começar, para a gente abrir esse podcast, um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você é graduada em História e em Direito. Não tem nada a ver com gastronomia. Nada. Né? Nada. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Um pouquinho dessa trajetória, dessa saída do direito, da história, essa entrada na gastronomia. Bem, a saída começou, eu fiz o curso de História e sempre que tínhamos uma confraternização, eu sempre quem organizava. Aí depois que terminou a História... Mas esse curso de História já lhe atrapalhando. Esse curso de História faz quanto tempo? Faz mais de 15 anos. Porque a trajetória é isso que eu quero enfatizar. É que essa trajetória é longa. É longa. As pessoas sempre diziam assim, por que você não trabalha com buffet? Você é tão jeitosa, essas coisas, habilidosa. Eu dizia, não, de jeito nenhum, é muito trabalhoso e eu não quero isso. Eu não queria. Então, eu sempre só ficava entre as confraternizações da minha turma e os aniversários dos meus filhos. Nunca fazia para fora, mesmo quando as pessoas insistiam, né? Sim. Mas eu gostava de fazer aquilo, só não achava que ia se tornar minha profissão de hoje. Mas você já morava em Alagoa Grande nessa época? Não, eu morava aqui em João Pessoa, depois fui morar em Campina Grande e fiz a experiência nas duas cidades, entendeu? Tanto em João Pessoa, fazendo as confraternizações da turma, como em Campina Grande, sempre as pessoas sempre indagavam por que eu não trabalhava com esse tipo de coisa. Aí foi quando a gente saiu daqui e foi morar em Campina Grande e eu vi a oportunidade de começar meu curso de Direito, que era a minha segunda paixão. Uma primeira era História, a segunda era Direito. Aí eu fiz Direito, assim, encantada, fiquei encantada. Direito... Eu acho que foi na época que eu lhe conheci, foi na época que você fazia Direito. Direito. Exatamente. Pronto, eu era, assim, a mais velha da turma, porque primeiro eu esperei meus filhos terminarem os estudos, né, de ensino médio para começar a universidade, e estudava, fazia Direito, eu e minha filha Letícia. E eu queria... E deve ser uma experiência incrível estudar com a sua filha. Muito. É interessante demais. E na hora da prova? Não, porque não era na mesma sala. Ainda bem. Seria excelente, né? Porque ela sabia muito. Eu ia aproveitar, né? Com certeza. Mas a gente não estudava no mesmo lugar. Mas fazíamos... estávamos no mesmo período. E estudando Direito e dizendo assim, não, eu quero trabalhar na parte criminal, porque eu sou encantada por Direito Penal. E meu esposo ficava apavorado, né? Você não é louca de trabalhar? Sereno e tranquilo. Demais. Aí ele disse, você não é louca de trabalhar na parte criminal, mas eu achava assim, fantástico. Assim, o Direito, ele encanta. Mas mesmo assim, eu continuava fazendo as minhas festinhas na sala de aula. Aí um dia, já terminando o curso, já na parte de fazer o TCC, chegou uma amiga nossa lá em Alagoa Grande, chamada Alessandra Lontra, que ela chegou reclamando. Ela foi nos visitar e disse, nossa, essa cidade não tem um café da manhã decente. Alessandra sendo Alessandra. Não tem um café da manhã decente. Inclusive, você sabe que ela esteve aqui, né? Entrevistando, na minha ausência, eu pedi para ela vir aqui entrevistar a Maria Júlia. Que coisa boa. Exatamente. E foi maravilhoso o podcast dela. Maria Júlia é minha inspiração para receber as pessoas. Sim, com certeza. Eu acho, inclusive, o filho de Maria Júlia fazia Direito comigo. Olha que interessante. E como eu era a mais velha da turma, a turma me chamava de manhinha. No dia da formatura, como meu filho fazia cerveja artesanal,
eu dei uma cerveja artesanal de presente para os colegas de turma. E no rótulo, em vez do rótulo da cerveja, do outro lado eu botei Manhã Formou. Oh, coisa linda. Porque para mim foi mais uma realização. E vamos pegar esse gancho da cerveja para a gente falar sobre isso daqui a pouco, mas continue. Pronto. Aí quando a Alessandra chegou lá, que fez essa reclamação com relação à cidade, aquilo acendeu uma luzinha, né? Mas aí eu fiquei na minha, né? Porque o curso estava muito puxado, a época de TCC. Aí eu disse, vou fazer uns pães. Eu quero começar a fazer uns pães artesanais para testar as minhas habilidades. Ai, os primeiros foram horríveis. Eu lembro que você me pediu uma receita de pão trança. Que você nunca me deu. Nunca me deu. Mas fica a promessa. Pois é. Aí eu comecei a fazer os primeiros pães, principalmente integral. Eu queria trabalhar pão integral. Eu fui aperfeiçoando e o pessoal foi gostando. Então, como o pessoal foi gostando e eu já tinha acendido aquela vontadezinha de empreender em café, eu fui só amadurecendo, né? Aí, a princípio, meu esposo foi contra, né? Mas você com curso de direito, vai parar para começar numa nova profissão. Eu disse, eu vou. Aí eu aproveitei nesse período, porque foi em 2019, que era o centenário de Jacques do Pandeiro. Aí eu queria, como ele é meu conterrâneo, eu queria fazer uma homenagem a Jacques, uma das músicas dele. Mas eu não queria nenhuma daquelas que todo mundo já conhece, como Sebastiana, né? Chiclete com Banana. Aí eu fui fazer uma pesquisa na internet. Aí apareceu Maria da Pá Virada. Nossa! Seria essa minha segunda pergunta, mas aí você já está falando sobre ela. Sobre ela. Maria da Pá Virada. Como foi que surgiu? Eu me identifiquei com o nome. Não é porque você é maluca, não. Não, eu não sou maluca, mas eu sou muito agitada. Aí a gente vinha conversando no carro, e aí eu lembro que eu perguntei a você, por que não fazer um personagem com a Maria da Pá Virada? Porque eu tenho vergonha. Não, mas tem que parar. Eu tenho vergonha de me vestir assim, diferente. Eu tenho. Eu acho que seria interessantíssimo. Um personagem da economia criativa. Os clientes me impedem muito isso, né? Quando chegam lá, acho que eles querem me encontrar a caráter. E dizem, cadê a Maria da Pá Virada? Eu digo, não. Olha, eu lembro que quando abriu o Mangai aqui, isso há muitos anos, né? A proprietária do Mangai, ela andava a caráter. Né, como uma cangaceira, ou, né, E assim, as pessoas... Foi o primeiro personagem que eu vi dessa forma em um restaurante. Eu não entendia naquela época o que era economia criativa, mas eu achei assim maravilhoso. E todo mundo pedia para tirar foto, para fazer uma foto, pessoas que vinham de fora. Então, eu acho que a proposta aí segue desse jeito. Os clientes querem, mas eu ainda estou amadurecendo. Amadureça a ideia. Eu estou amadurecendo, porque eu fico encabulada ainda com relação a me vestir de um personagem. Mas e os pães? Eu soube que tem um croissant perfeito por lá. Me conta um pouquinho sobre esse croissant. O croissant, eu sempre tive vontade de comer croissant e aprender a fazer croissant. Mas eu achava muito difícil, muito difícil. Aí eu comecei a assistir umas aulas online, aí comecei a fazer os meus croissants. Os primeiros ficaram esquisitos, mas hoje eu posso dizer que o carro-chefe do Maria da Pá Virada no chá da tarde são os croissants e um bolo de leite que a gente chama bolo da Pá Virada. Ai, olha aí, a coisa o cardápio já entrando no clima da economia criativa mesmo. Isso. E você sabe que o croissant não é francês, né? Eu soube depois, né? Porque a gente sempre conhecia, em todo mundo, você tem o croissant, você remete logo à França. Mas não é croissant. Não é francês, né? É turco, né? Se não me falha a memória. Eu não tenho. E parece que é turco, e o nome parece que é... Na Suíça eles chamam Kipfeli. Então tem algo com Kipfe alguma coisa. Mas ele foi... Posteriormente ele saiu da Turquia e foi para a França, e lá os franceses abraçaram a ideia e, na minha opinião, é o melhor pão do mundo. Até você comer o meu. Mas eu vou lá comer. Até comer o meu. E eu estou sabendo também que, além dos pães, né, existe uma coisa chamada geleia, que eu amo. Faço, sim. Eu faço, no momento, eu estou trabalhando em 3 geleias, mas dependendo da época, eu também trabalho com frutas de época. Sim. Mas, no momento, a nossa que mais sai, que o pessoal gosta muito, é a de morango
e abacaxi com pimenta. Que é a de abacaxi com pimenta para você comer com queijo, fazer uma tábua de frios, comer com queijo ou com dadinho de tapioca, ela sai bastante. Sai bastante, o pessoal gosta bastante dela. E esses ingredientes que você compra para fazer as geleias, para fazer os pratos mesmo? Eu dou preferência à economia local. Eu só não compro na economia local os morangos, que eu pego em Campina Grande. Sim. Porque nós não temos plantação de morango. Aqui no Nordeste é mais difícil, né? Então tem que vir de fora. Apesar de Alagoa Grande ser um pouco fria também, mas não, né? Mas não é muito fria. A Lagoa Grande ela não dá para se adaptar para a gente ter morango de qualidade, né? Mas as demais coisas eu procuro comprar da agricultura familiar. Eu acho que isso ajuda bastante a cidade, incentiva o homem do campo a se sentir mais valorizado. Com certeza. Então a gente procura sempre usar as coisas da nossa cidade. Insumos locais, né? Isso. Exatamente. E o bolo? O bolo é assim. Eu estou perguntando de tudo, porque eu já conheço sua mão na cozinha, já sei que você tem uma mão divina. E assim, eu queria que todo mundo que assistisse esse podcast pudesse ir lá, na Maria da Pá Virada, para provar essas delícias. Para mim vai ser um prazer, né? Eu não sei se é tudo isso que você está dizendo, né? Mas o bolo, o pessoal gosta muito do bolo. Muito. Quando chega lá, se vão pro chá da tarde, pergunta logo assim, e aquele bolo de leite? Tem? Então ele virou referência. Quando se fala em bolo de leite, diz assim, compra lá no Maria da Pá Virada. E você vende não apenas no bistrô, mas você vende... Vendo para fora, assim. Quando as pessoas encomendam, chegam para me encomendar, eu faço o bolo e mando entregar na casa. Ah, que legal. Inclusive aqui em João Pessoa. Ainda é delivery, né? Ainda é delivery, ainda é delivery. E novas receitas? Tem alguma coisa vindo por aí? Tem sim, eu estou trabalhando desenvolvendo uma bala de café. Olha... eu estou fazendo teste numa receita e antes de eu testar, eu já tenho vendido ela todinha só porque eu anunciei que estava fazendo bala de café. Porque tinha uma senhora que era de Alagoa Grande, que já veio a falecer, Dona Adélia, que na infância ela fazia uma bala de café e criou muita memória afetiva. Mas com ela, quando ela faleceu, a receita foi junto com ela não passou para ninguém. Que pena. Infelizmente, a gente tentou a todo jeito, mas não conseguiu. Então, eu comecei a pesquisar receita de bala de café e essa atual, ela tá assim, o sabor dela tá fantástico. Não sei se vai continuar. Já tem nome essa bala? Por enquanto, não. A sugestão é o nome dela, dessa senhora. Dona Adélia, pode ser. Bala da Adélia, né? É uma sugestão. A gente, né? A gente trabalha para isso, né? Trabalha para isso. Para rever memórias, né? Porque a memória afetiva é algo realmente muito bom. Em relação à Maria da Pá Virada, a gente falou sobre... vamos falar da parte da gastronomia, né? A gente falou sobre os pães artesanais, que eu amo. A gente falou sobre as geleias, que são perfeitas. A gente falou sobre o bolo de leite, o bolo da Pá Virada, que hoje é referência. Falamos da bala de café. Mas uma coisa que eu acho interessantíssima, que tem a ver com a família da Pá Virada, né? Não é seu nem de Nazareno é seu esposo, mas tem a ver com seu filho, que é a cervejaria, a cerveja artesanal, que por um tempo ficou parada, mas eu queria saber se há perspectiva de volta dessa cerveja. Sim, sim. Em breve nós voltaremos a produzir a cerveja artesanal, que se chama Gameleira, é feito pelo meu filho Natan, que tem uma aceitação muito boa. Ele deu uma parada de uns 3 anos, mas finalmente ele está retornando. Que coisa boa. E tem assim, no caso, quando eu estive lá, eu vi o laboratório dele. Vai funcionar no mesmo local? Não. Não tem condição de funcionar mais lá, porque o bistrô cresceu. A gente fez uma reforma. Né? Cresceu, aí a gente vai levar para outro lugar. Mas temos plano de futuramente fazer espécie de um laboratório. Como fazer a cerveja para o turista chegar lá, ver como é a produção da cerveja artesanal e degustar da cerveja artesanal no local que é feito. E me diga uma coisa, e essa reforma? Porque quando eu estive lá, eu falo de referência quando eu estive lá faz alguns anos. Eu acredito que foi antes da pandemia, né? E a pandemia... Não, foi depois da pandemia. Foi logo após a pandemia. Foi logo após a pandemia. Né? E como eu costumo sempre dizer aqui, esse é o meu 5º episódio aqui, e
todos os episódios a gente faz referência à pandemia, porque a pandemia, de fato, foi um divisor de águas. Um divisor de águas. Né? Foi muito importante para alguns e para outros nem tanto. Mas eu percebo que esse momento que a gente tirou para se encontrar, talvez, com coisas que a gente quer fazer ou com perspectivas, né? Muita gente galgou outros espaços, né? Isso. E eu vejo você dessa forma. Após a pandemia, você deu um up. Um up. A pandemia, ela teve... O lado negativo dela foi as pessoas que a gente perdeu. Sim. Né? Mas nesse momento que o bistrô estava fechado, a gente não podia abrir para nada, eu comecei a estudar. Estudar mais receita, testar receita de gastronomia. Aí quando a pandemia estava acabando, aí veio o lado bom da pandemia para o Maria da Pá Virada. Como nós somos um ambiente aberto e muito arborizado, as pessoas começaram a procurar para fazer evento. Porque a princípio ia ser só um café. Hoje eu digo que se você perguntar o que é o Maria da Pá Virada, eu digo que ele está sempre se transformando, porque eu escuto muito meus clientes e vou fazendo de acordo com aquilo que é mais falado. Então começou as pessoas procurarem para fazer casamento, batizado, aniversário, eventos. E o que mais chamou a atenção, que deu o boom de casamento, foi o casamento da minha filha. Porque a gente fez, nunca, não tinha nenhuma foto no ambiente tão arborizado, e o casamento dela é aquele casamento que saiu da caixinha, foi muito diferente. Depois desse casamento dela, simplesmente choveu de contrato para fazer casamento parecido com o dela. Que coisa boa. Então foi memorável. Foi memorável. O casamento dela, porque quando ela casou, estava no finalzinho da pandemia, mas nós não podíamos receber ninguém ainda, então foi só alguns poucos amigos. Só que, como muita gente ficava em casa, assistia muito, como é que se diz? Instagram, essas coisas, deu boom. Então, quando a foto dela... Rede social, né? A rede social, assim, me ajudou bastante nesse período. Então, com o casamento dela, então ali eu acho que foi o divisor de águas, de deixar de ser só café, para a gente passar a fazer café, chá da tarde, almoço e eventos de uma forma geral. A gente faz muito evento de confraternização no final do ano, além dos casamentos, batizados e aniversários de 15 anos. A gente faz muita confraternização no espaço. Eu lembro que lá você tinha lá um espaço que era a horta, Sim. né? Eu lembro que tinha o espaço também da cervejaria, que estava lá. Sim. Eu lembro também que você tinha um espaço com animaizinhos. Ainda existe esse espaço? Muito, muito, muito. Lá é um chama. Temos coelho, temos galinha, temos peru, temos porquinho da Índia. Temos o nosso mascote, que é um bode chamado Chiquinho, que durante a pandemia, Chiquinho teve depressão. Meu Deus, porque não tinha ninguém lá. Porque não tinha ninguém. Nós gravamos o som da voz da minha sobrinha e todos os dias a gente ligava para ele pensar que tem alguém conversando com ele. Aí veio a ideia de comprar uma companheira, de arranjar uma companheira para Chiquinho. A gente comprou a namorada dele, né? Chamada Anitta. Agora Chiquinho vive feliz e quando os clientes chegam lá, principalmente as clientes, Chiquinho faz pose para foto. Ele adora foto. Que coisa linda, é um mascote, então. Mascote, Chiquinho. Tem um espaço também para criança lá. Tem uma casinha toda de madeira, que foi da minha filha, essa que está casada, que ela ganhou com 10 anos e que hoje é assim, um xodó das crianças de lá. Porque a gente tem miniatura de mesa, tem panelinha, tem espada, tem de tudo. Tanto dá para meninos ou meninas, eles brincam e interagem demais, é fantástico. E você tem um menu especial para eles? Temos sim. Sempre que os pais dizem que vão com criança, eles dizem o que é que querem, a gente diz o que é que pode oferecer e a gente faz a parte. A gente só faz por encomenda o menu da criança. Geralmente a gente faz o menu só, mas se a criança tiver, por exemplo, uma criança que tenha problema com glúten, sim, com lactose, a gente procura fazer um cardápio especial para ela. Interessante, interessante. Em relação à decoração, eu amo aquela decoração de madeira. O que vocês fizeram ali de madeira é perfeito, né? Olha, a decoração de madeira, de fato, ela dá um... Visualmente olhando, é maravilhoso, mas o que é que a gente fez? A gente usou madeira de reflorestamento. Olha que coisa boa, sustentável. A gente usou madeira sustentável. É tudo pinos trabalhados, pinos que eles
usam produto para poder durar mais tempo e usamos também eucalipto. Então, tudo foi de madeira de reflorestamento. Então, a gente não tem consciência pesada com relação a isso. Que coisa boa, né? Que é lindo, né? Uma das coisas que eu amo ali é aquela bodega. Ah, bodega. Sabe que eu tenho uma foto que ela foi campeã de like no Instagram. Eu, assim, na bodega, com o rádio do lado. Eu lembro dessa foto. Meu Deus, que foto maravilhosa. A ideia da bodega foi do meu esposo, Nazareno. Nazareno é criativo? É criativo. Nazareno é muito criativo. Ele sempre gostou de antiguidade. E quando eu era criança, meus pais tinham uma bodega. Uma bodega. Eu nasci num distrito chamado Vila São João, em Alagoa Grande. Alagoa Grande. E lá a gente tem uma bodega. Né? Então eu sempre tive essa memória afetiva e Nazareno, eu falava disso e eu acho que isso foi despertando nele esse lado bodegueiro de ser. Então ele montou, ele tentou fazer o mais original possível. A nossa bodega. É belíssima. O pessoal gosta bastante. Até porque as fotos lá, né? Eu não sei se é a cor da madeira, dá um diferencial. E você encontra de tudo lá. Tudo que você encontra, vê em bodega do interior, né? Aquela bodega tradicional. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Tem tudo. Eu me apaixonei pelo rádio. No momento, a gente só tem um chalezinho também feito de madeira. Sim. Ele hospeda até 4 pessoas. Temos um quarto casal e no sótão, no primeiro andar, nós temos 2 camas de solteiro, que geralmente é para quando vai família ou quando vai grupo de amigos. Sim. Certo? Sim. Ele é bem rústico, mas ele tem aquela pegada, segundo minhas clientes dizem que é pegada, é quando ela chega lá, diz, cheguei no meu quarto de princesa. Porque a gente procura decorar, romantizando ele. A gente põe aquele que a gente chama mosquiteiro, com lacinho, aquela cama cheia de mimos. De né? mimos. Então o pessoal ama mesmo, de verdade. E você recebe, é um quarto para casal ou é um quarto para um solteiro? Não, é um quarto para casal. Para casal. Mas no primeiro andar, no sótão, tem a opção de ficar 2 pessoas. Tem 2 camas de solteiro. Que interessante. Então você pode hospedar em três quartos, é isso? 2 quartos. Pessoas, dá 2 pessoas para dormir em camas separadas. Que legal. E como é que tá o fluxo de hóspedes? Eu não tenho nada a reclamar. Vocês têm Airbnb lá? Tínhamos, mas eu tirei o Airbnb porque, como a gente tem muito evento, aí eu fiquei com medo de incomodar os meus hóspedes. Porque quando eles falam direto comigo, se tiver um evento no dia, uma festa, eu digo, olha, você quer vir, mas teremos uma festa que começa do horário tal ao horário tal. Então, o cliente vai sabendo que vai ter ou não evento naquele dia. E no Airbnb eu não tinha como fazer isso, porque eles fechavam lá com a plataforma. Entendi. E a pessoa poderia chegar e não gostar, ter uma surpresa. E nem todo mundo gosta de festa. É verdade, é verdade. E você recebe turistas que vão para conhecer o Maria da Pá Virada? Você recebe turistas que vão para conhecer a cidade? Qual o perfil do turista que vai para a hospedagem do Maria da Pá Virada? O perfil é aquele turista que ele quer descansar, ele quer tranquilidade. Como lá, além de arborizado, tem muito pássaro, muito bichinho, ele vai para aquele turista que ele sai, a intenção dele é curtir um dia como se estivesse num sítio, porque nós temos um mini sítio no centro da cidade de Alagoa Grande. Muito bonito. Então é como se você quando está lá, você esquece que você está dentro da cidade. Então aquela pessoa que vai lá, ele vai atrás de sossego. O ambiente do bistrô remete à tranquilidade da vida do interior. Isso. Você está diretamente no interior, porque você está dentro do Pá Virada. Dentro da Pá Virada. Que legal. E a perspectiva agora para o Caminhos do Frio, que começa em Alagoa Grande, e agora, acredito, dia 26 de agosto. De agosto. Não, eu estou com excelentes perspectivas, porque dentro do Caminho do Frio tem a festa da cidade, sim, né, que atrai muito turista, e nós temos um evento que já vamos entrar para o 3º ano, que é a Noite do Vinhos e Queijos e Fondue, que eu faço lá no Pá Virada. Eu já tenho pessoas que, um ano antes, já começam a dizer, guarda minha mesa, que eu vou para aí. Isso é muito legal. Que legal, que legal. A hospedagem começou esse ano? Não, a hospedagem já faz 4 anos. Já faz 4 anos? 4 anos.
Gente, 4 anos. 4 anos que vocês estão recebendo. Isso. E você, a reserva faz diretamente com você? Comigo, isso. Perfeito, perfeito. Como é que fica a rotina quando você tem cliente? A rotina, eu não sei nem te dizer se eu tenho uma rotina, porque lá tudo vai acontecendo. Vai acontecendo. Eu procuro sempre receber de forma leve, aceitar o meu dia a dia de forma leve, né? Para não ser um fardo. Eu gosto de receber, então quando alguém agenda uma festa ou agenda uma hospedagem para mim, assim, é como se eu estivesse esperando um parente ou um amigo. Então eu me preparo para receber uma pessoa muito querida. Então quer dizer que o direito e a história... Olha, o direito e a história ajudaram muito. Muito, muito, muito. Por incrível que pareça, assim, o direito ajudou eu nunca usar meu réu primário, que eu sei que não é legal. Porque você queria ser criminalista, né? Não quero usar meu réu primário, porque você sabe, os clientes são maravilhosos, mas sempre existem uns clientes mais difíceis, né? A gente tem vontade de usar o réu primário, mas a gente freia, né? A história fez com que eu valorizasse mais os casarios de lá. Passasse a enxergar com outros olhos, que não eram casas velhas, mas sim casas que têm história por trás. Então, o direito e história eu posso usar dentro do meu bistrô para falar da minha cidade, para falar da parte histórica de lá. O que o turismo valoriza muito, né? Isso. E como é que como é que é o cliente que vem atrás disso, que vem procurando isso? O que é que você indica quando ele vai para o seu restaurante e diz assim, Zéza, eu quero conhecer algo mais sobre a cidade de Alagoa Grande? Eu indico que ele vá conhecer o Museu de Jacques do Pandeiro. Vale muito a pena. A casa de Margarida Maria Alves, que foi uma sindicalista forte da nossa cidade. O teatro da nossa cidade, que é muito bonito. Temos algumas cachoeiras também, só que elas, hoje em dia, você tem que pedir autorização para poder tomar banho nela, né? Porque foi comprada por particulares. Tem a nossa igreja matriz, que é belíssima de lá. E tem os casarios, como eu falei, que tem muita história. São muito bonitos os casarios de lá, os antigos. Muito bonito mesmo. Você me falou que o pessoal de Alagoa Grande só veio reconhecer Jackson do Pandeiro há pouco tempo. Isso. Infelizmente. O que é muito interessante, né? Infelizmente, as pessoas de lá, a boa parte não tinha conhecimento da pessoa que foi Jacques do Pandeiro. As pessoas começaram a valorizar a pessoa Jacques do Pandeiro como conterrâneo nosso a partir de 2019, que foi no centenário dele, que foi quando eu abri o Maria da Pá Virada. Interessante. Né? As pessoas não sabiam. Ouviam falar de Jacques, mas não tinha dimensão de como ele foi grande. A cidade não valorizava. Para a música e para o Brasil, né? Para o Brasil e para o mundo. Tem muita tese de doutorado em cima de Jacques do Pandeiro. Ele é um dos pilares que sustenta o forró no Brasil, né? Na música nordestina. A música nordestina. E aquele museu que fala sobre ele lá, eu não sei, quando eu vou lá, eu sempre acho que precisava ter algo que fosse mais atrativo. Precisa. Eu penso assim, Ana, o trabalho do Maria da Pá Virada, ele não vai se resumir só a comida, só a gastronomia. Eu procuro cada vez mais introduzir a cultura. Eu procuro, as meninas que trabalham comigo, eu sempre procuro que elas conheçam mais Jacques do Pandeiro e conheçam as belezas que nós temos na nossa cidade. A minha vontade é que as pessoas de lá se empoderem, dizendo assim, Jacques é nosso e vamos mudar essa realidade. Eu acho que você não é só abrir um negócio, você tem que ter um propósito para aquele negócio. Então, o meu propósito, além de trazer turista para Alagoa Grande, que graças a Deus está acontecendo, porque antigamente a Alagoa Grande era só passagem, as pessoas passavam e iam para as outras cidades, certo? Areia, isso é verdade. Isso é verdade. Hoje, quando você chega um ônibus na minha porta, dizendo assim, eu vim para o Maria da Pá Virada conhecer o Museu de Jacques do Pandeiro, isso me enche de uma alegria assim, sem tamanho. É porque é uma construção de anos, uma construção. Né? Então, eu acho que devagarinho, depois com o nome curioso da música dele, Maria da Pá Virada, as pessoas começam a descobrir essa música de Jacques, porque as pessoas quando chegam lá acham que a Maria da Pá Virada sou eu, que sou danada, sou braba,
Mas não. O nome Curioso chamou muita atenção. As pessoas chegam lá querendo saber quem foi o cantor. Isso é muito interessante. Inclusive, quando a gente bota banda para tocar lá nos finais de semana, eu sempre peço para eles que toquem a música Maria da Pá Virada, que as pessoas não conhecem. Você tem alguma referência no restaurante que fala sobre isso? O restaurante é cheio de referências, sabe, Ana? Eu não sei Não, dizer eu falo assim que tem locais que são instagramáveis. Temos, sim. Ah, tá. Temos uma parede lá, que é feita de tijolinho aparente, nós temos 3 pás viradas. Sim, sim. Entendeu? E já para fazer referência. A senha do nosso Wi-Fi de lá é o refrão da música Maria da Pá Virada. É quem vem lá. Entendeu? Aí nós temos a parte do nosso redário, tem uma parte dos nossos bichinhos. Que Olha, são... ainda tem redário, que eu nem lembrava que tinha. Temos redário. Comeu, provou aquela sobremesa, aquele docinho, tomou aquela água geladinha. Vai para a rede. Vai para a rede. Maria da Pá Virada também é cultura. Também é descanso. Também é descanso, isso. Eu fico muito feliz por isso, porque eu vejo você, e aí eu falo sobre o Nazareno, que é seu esposo, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, e vocês são um casal de construção, da construção do turismo e do pertencimento na cidade de Alagoa Grande. Eu fico muito feliz em ver que você está se empoderando em relação ao pertencimento. Isso é muito bonito. O pertencimento. Porque quando você chega para mim e diz, olha, Alagoa Grande era um lugar de passagem e hoje já não é mais, e eu tenho a ver com essa construção, isso é muito bom, isso é muito legal, isso é muito bonito. E eu só tenho a lhe dar parabéns. Muito obrigada. As pessoas perguntam também sobre a Maria Margarida Alves? Pergunta. Interessante, né? Pergunta. Porque, assim, de uma forma ou de outra, ela foi uma grande mulher, né? Ela fez a diferença. Antes das pessoas valorizarem Jackson, como estão começando a valorizar agora, Margarida sempre foi referência. Sim. Como a luta, né, de uma mulher, uma mulher da roça, né? Liga Camponesa, né? Da Liga Camponesa, mas que ela não tinha medo, sabe? Ela enfrentava, ela era da Pá Virada. Ela era Olha aí, a Maria da Pá Virada. Troféu, aí, sugestão, troféu Maria da Pá Virada. Maria da Pá Virada. Eu acho que se hoje Margarida fosse viva, ela poderia dizer que ela era a Maria da Pá Virada. Que interessante, olha para isso. Entendeu? Porque a Maria da Pá Virada, na música de Jackson, ela é bem perigosa. Ela é bem perigosa. Ela fez assalto à mão armada. Meu Deus. Ela gostava de tomar cachaça. Ela era fofoqueira. Mas essa Maria era da Pá Virada mesmo. Pois é, mas aí, quando nós resolvemos abrir o bistrô, Maria da Pá Virada, a gente fez uma releitura do Maria da Pá Virada. A Maria da Pá Virada de hoje é a mulher empoderada. A mulher que ela não tem medo de lutar, ela não tem idade para começar. Ela não tem idade, porque eu abri meu bistrô, já estava com 47 anos. Quando as pessoas começam a querer sossegar, se aposentar, foi quando despertou para acender o pavio. Acender o pavio do empreendedorismo. Que coisa linda! Que coisa linda. Então, a Margarida Maria Alves seria... A Maria da Pá Virada de hoje. A Maria da Pá Virada de Ela hoje. não tinha medo, ela não temia ninguém. Outro ponto turístico que eu acho interessante e belíssimo na cidade de Alagoa Grande é o teatro. Lindo. Nosso teatro é o terceiro teatro da Paraíba. Belíssimo, belíssimo. E tem algumas histórias místicas, né, em torno dele, né? Tem. Eu fiz o curso de guia de turismo há muitos anos e eu sempre, né, nessa vida com o turismo, eu sempre gostei muito de aprender, de entender da história, né? E quando eu fiz esse curso de guia, a nossa viagem regional, que no caso a municipal, a gente deu uma passada em Alagoa Grande, sim, para conhecer, né, os atrativos, enfim. E aí o nosso professor, ele falava sobre, né, a questão de maçonaria, a questão de coisas que envolvem o teatro, e eu fiquei, que legal. Muita gente pergunta sobre isso. Pergunta, dizem que, segundo histórias, não sei se são verídicas, sim. Diz que aparece fantasma no teatro, escutam sons estranhos. Me parece que o mais velho do Brasil é o de Areia, não é isso? De Areia. O de Areia, né? O de Areia. Aí veio de João Pessoa e veio de Alagoa Grande. Olha. Veio de Alagoa Grande. E quando você entra, é aquela coisa, né? É lindo, né? É lindo, é aconchegante. Aconchegante. E fica num largo, né? É. E é muito, muito interessante. Uma vez, numa abertura de Caminhos do Frio,
Eu estive lá no teatro. É muito bonito. É belíssimo. Outro atrativo muito interessante de lá também é a igreja. Nossa igreja é belíssima. A igreja católica é muito bonita. Muito bem trabalhada, muito bonita mesmo. Outra coisa que eu achei importante e interessante em Alagoa Grande, que inclusive foi o Nazareno que me levou para ver, é uma subida bem grande. Eu não sabia que existia isso por lá. Cruzeiro. Né? Na verdade, não é o cruzeiro, é onde as pessoas descem de Asa Delta. Ah, tem o ponto de Asa Delta lá. Minha gente, que coisa linda! Tem o ponto de Asa Delta. Agora, no Caminho do Frio, é o período que o pessoal mais vai para lá, para descer de Asa Delta. É bem interessante. Muito interessante para quem gosta de esportes radicais. Esportes radicais, né? E aí, a Lagoa Grande desponta aí como referência, né? Sim, também temos um quilombo, né? Sim, lá. sim. Um quilombo chamado Caína dos Crioulos, que tem uma vista belíssima. Tem a culinária local, que a própria comunidade faz. É assim, é um passeio que vale a pena. Que vale a pena. Vale muito a pena. Se quiser um dia diferente para você curtir a paisagem, vale muito a pena ir no quilombo Caína dos Crioulos. Inclusive, eles têm uma festa lá, né? Sim. Dia da Consciência Negra. Tem o Dia da Consciência Negra e tem o Vivenciando Caiana, que é muito legal. Isso. Muito legal. Agora vamos voltar para a Zézia empresária. Né? Vamos voltar. Quais os principais desafios que você vê, que você tem enfrentado no decorrer da sua vida empresarial? Acho que o principal desafio, Ana, é ser mulher, empreendedora. Porque, assim, até você provar o seu valor, que você é forte, as pessoas duvidam muito da sua capacidade. Mas, como toda mulher, eu me encaixo naquela que eu não desisto nunca. Eu não desisto nunca. Você está dizendo que não está dando... e se não dá certo? Eu já olho para você e digo, mas para mim vai dar. Mas para mim vai dar. Né? Mas não vai começar agora, falta muita coisa. Eu digo, eu vou começar assim mesmo. Então, eu acho que a palavra desistir, para mim, ela não existe. Existe a palavra seguir sempre. Seguir. E levar outras mulheres comigo. Eu acho que se nós, mulheres, dessemos mais nossas mãos, seríamos mais fortes. Porque você ainda conta nos dedos as mulheres que são empoderadas de verdade, que não depende de um homem por trás. Interessante. É isso aí. Então, a dificuldade é isso. É cada menina que vai trabalhar comigo, que tem um problema, é dizer, você é mais, você é forte, você pode, você consegue. Você trabalha só com mulheres? Hoje eu trabalho só com mulheres. Não tenho nada contra os homens trabalharem lá, não. Pelo contrário, de vez em quando eu chamo uns. Mas as mulheres que trabalham lá em casa, pelo menos 3 delas têm filho autista. Então, elas não tinham um lugar para trabalhar que fosse flexível, como eu procuro ser flexível com elas. No dia que a criança está realmente precisando, que ela diz, hoje eu não posso trabalhar, às vezes não tem problema, mas você vai me demitir? Eu disse, de jeito nenhum. Vá cuidar do seu filho, depois a gente vê isso. É você ter empatia. Você se pôr no lugar do outro. Porque não é fácil. Interessante. E em relação a próximas receitas do bistrô? A gente estão surgindo as ideias aí, né? Estão surgindo as ideias. Como a gente tem criação de pato, essas coisas, a gente está querendo criar umas receitas sofisticadas com pato. Alguma coisa que se torne referência? Sim. Aquele prato que você só vai encontrar indo no Maria da Pá Virada. Vai ser o prato. A referência do pá virado. Vai ser o prato de pato. Isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você colocou o bistrô, você pensou que o pessoal da cidade talvez não chegasse junto, porque era algo mais turístico. E aí, como é que foi a recepção da cidade? Foi surpreendente. De fato, quando eu abri o bistrô, eu pensei só nas pessoas que iam passar pela cidade, mas a cidade ela abraçou de uma forma tão bonita que, assim, quem é de lá sempre está levando algum parente que chega para mostrar. Eu acho interessante que eles falam como se o bistrô também pertencesse a eles. Isso. Eles falam com
com a vontade. Eu acho interessante que ele disse assim: o bistrô é o mais bonito da cidade. Eu disse, mas só tem ele, criatura. Só tem um. Ainda não tem nenhum concorrente. Ainda não, mas eu espero que em breve tenhamos. Olha, eu gosto muito quando eu passo em alguma coisa que está funcionando, que eu estou vendo que está de vento em popa, eu digo, meu Deus, abençoa para que isso realmente funcione. Porque você empreender hoje, isso é muito sério e é muito difícil. Né? E quando chega um concorrente, a gente tem que pensar a mesma coisa. Por quê? Porque a outra pessoa, é aquela história, o sol nasce para todos. Para todos. Né? E cada um tem o seu diferencial. E a concorrência é importante, Ana. Saudável. Porque se você não tiver um concorrente, você começa a se acomodar. Eu vi que depois que a gente abriu o bistrô, pela forma que como foi diferente, a maioria à base de madeira, rústico, começaram a surgir uns barzinhos lindos em Alagoa Grande, que não tinha. As pessoas abriam um barzinho qualquer. Sim, sim. Hoje em dia eu vejo o capricho. O capricho no servir, o capricho na limpeza. Porque as pessoas vocês já estão fazendo história, né? As pessoas já estão se assemelhando a vocês. Eu acredito que sim. Eu não tenho certeza, né? Eu porque, para não dizer que eu sou presunçosa, né? Mas eu acho que isso e a cidade bastante. Aceitou bem. Aceitou. Muito, muito bem. Que coisa boa. Muito bem. Que coisa boa. Nesse tempo que você... Faz quantos anos que o Maria da Pá Virada existe? Olha, faz 5 anos da abertura, mas de funcionamento tem 2 anos e meio, porque tivemos 2 anos da pandemia, isso, onde a gente ficou fechado. Não podia abrir de jeito nenhum. Fora a pandemia, o que foi que te deixou, o que foi que te incentivou mais a estar aqui hoje, com esse empreendimento funcionando? Eu acho que o que incentivou foi assim... Vamos esquecer a pandemia, né? A alegria do pessoal quando chegava lá. Que ia para tomar um chá da tarde, que começa às 4 horas, saía 10 da noite, que não era mais chá, já era um jantar e quase café da manhã. Uhum. Eu vi que as pessoas se sentiam relaxadas por estar naquele lugar. E sempre dizia assim, quando chegava, esse lugar me transmite paz. Então, se eu tinha um lugar que transmitia paz, então eu disse, vou continuar com ele para poder dividir com outras pessoas. Uhum. Isso é muito legal. Ser aceito sempre é bom. Ser aceito sempre é muito bom. E o que é que você diz para a gente finalizar esse podcast, assim, com chave de ouro, né? Com essa sua presença maravilhosa, com tantas notícias boas que você nos deu, principalmente de Alagoa Grande. É sempre bom a gente compartilhar, né? Sim. As coisas boas que acontecem, principalmente no interior do estado. Porque antes, a gente via coisas boas acontecerem no turismo, na gastronomia, na cultura, acontecerem muito aqui na capital, né? E a interiorização ser deixada um pouquinho de lado. Né? Mas hoje a gente já vê produtos despontando com força. Com muita força. Como o seu, que está fazendo uma diferença no Brejo, né? Numa cidade chamada Alagoa Grande, que antes era de passagem. Né? Então, assim, se alguém for empreender em Alagoa Grande, eu acho que para todo mundo, mas eu falo diretamente para as pessoas de Alagoa Grande, o que é que você diz para eles? Eu digo que você, olha, tem muito potencial Alagoa Grande para empreendedor, que queira trabalhar. Uhum. Para quem quer trabalhar. Para quem quer trabalhar, porque nada é fácil. Empreender não é fácil. Uhum. É aquela história que diz, você mata um leão a cada dia, certo? E sendo mulher, você mata o leão, tira a pele e ainda bota no fogo para fazer comida. Eu já vou atrapalhar um pouquinho sua resposta, bem rapidinho. Você acha que ser mulher dificultou um pouco as coisas? Um pouco, dificultou sim. Dificultou, mas se eu fosse uma mulher igual a algumas que se acomoda com o primeiro não que recebe. Eu não me acomodei com o primeiro não. O primeiro não, para mim, serviu de incentivo, de eu querer mais. Agora eu vou. Quanto mais dizia assim, não, você não é capaz, como é que você vai deixar um curso de direito para ir para a cozinha? Mas aquilo servia para mim de incentivo, de dizer assim, eu vou para a gastronomia, que eu me descobri que eu gosto de fazer isso, e eu vou mostrar que, além de você gostar, você vai ganhar com aquilo e você vai incentivar outras pessoas a fazer o que você está fazendo. Então, para mim, não existe incentivo maior do que esse. Você continuar sempre. Cada não é um tijolinho de incentivo. Você não pode... O primeiro não, você chorar e dizer, não vou fazer mais. Porque, assim,
Existe, claro, o momento que você quer desistir. Existe. No início, você tem muito momento que você diz, meu Deus, é isso mesmo que eu quero? Mas aí você começa a pensar, diz, se não for eu, quem vai ser? Pode ser que apareça outra pessoa, mas não vai aparecer uma Zézia que queira fazer isso que você está fazendo agora. Porque, assim, o diferencial lá para virar é assim, eu gosto de receber as pessoas como se estivessem indo para minha casa. Meus clientes eu trato como se fossem meus amigos, mesmo sem conhecer. Daqui a pouco a gente tá tudo amigo de verdade, trocando figurinha. Isso é muito bom, né? É muito bom, é muito bom. Mas eu cortei a sua resposta e agora a gente volta para a pergunta que eu tinha feito. E aí? Você pode refazer a pergunta? Que conselho você daria para quem está começando agora? O conselho que eu dou é o seguinte, como eu disse antes, seja firme. Não desista dos seus propósitos, certo? A dificuldade vai aparecer, mas você não deve desistir. Conte com familiares. Eu pude contar com meus filhos no início. Ia todo mundo para a cozinha. Meus filhos, minha mãe, a menina que trabalhava comigo. Depois vieram meus amigos incentivando, Silvio Marcos, que é do Banco do Nordeste. Todo mundo acreditou no seu sonho. Todo mundo acreditou, porque eu não desisti no primeiro não. Então, quando você não desiste no primeiro não, as pessoas vão se juntando, porque elas também querem ver o seu sucesso. Então, tive Silvio Marcos, que era gerente do Banco Nordeste, Lagoa Grande, que foi um incentivador. Ele chegava lá e dizia assim, não, hoje eu quero comer uma comida árabe. Eu dizia assim, mas eu não sei fazer comida árabe. Ele dizia assim, você sabe, você é capaz. Aí eu ia pesquisar e fazia. Não, hoje eu quero comer uma comida mexicana. Eu digo, pelo amor de Deus, você vai me enlouquecer. Ele começou a desafiar você. Ele começou a me desafiar e isso assim, foi fantástico. Aí veio o Nazareno, né? Quando ele disse assim, quando eu vi que o Pá Virada precisava crescer, aí ele disse, mas tu tem dinheiro para fazer o Pá Virada? Eu disse, e o Banco do Nordeste? Para que existe? Para que serve? Não é um banco de desenvolvimento? Eu vou atrás. Fui atrás, consegui ampliar o meu estabelecimento, né? E hoje eu só tenho, até agora, não sei daqui para frente, mas eu só tenho coisas boas para contar. Que coisa boa, Zézia. Muito obrigada. De nada. Por ter se deslocado de Alagoa Grande até aqui, para contar um pouco da sua história para a gente, para inspirar pessoas, sabe? Uma mulher falando é muito importante, porque a gente sabe, eu sei porque eu vi, né, a Pá Virada começar, desde pequenininho até chegar onde ele está hoje, e mudar a mentalidade das pessoas. Sim. É mudar o conceito do que é turismo, mudar o conceito de bem receber, né? E de uma cidade que, como você frisou, era só de passagem. Era só de passagem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, a gente está finalizando, né, o nosso podcast hoje, aqui pela TV Ponta dos Seixas, canal 9 da Claro Net, e pelo YouTube, @TVPS9. Muito obrigada pela audiência de vocês e um abraço a todos.